Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. É sempre bom podermos chegar para poder compartilhar da palavra de Deus, palavra essa que sempre conforta os nossos corações. Eu sou o pastor Marco Antônio e vou com você até às 11 horas, se Deus assim permitir. Nós vamos com a programação Dormindo com Deus. Lembre-se que o nosso lema é: durma em paz, porque aquele que te guarda, esse não dorme, mas está conosco a cada momento da nossa vida. E nós vamos com a música de fundo, Aquieta Minha Alma. Eu gosto muito dessa música e eu acho que ela é muito oportuna para o nosso Dormindo com Deus. Depois de um dia de lutas, de batalha, um dia em que nós podemos gozar de saúde, graças a Deus, mas às vezes as notícias que as notícias que nos cercam não são muito boas às vezes. Então nada melhor do que nós aquietarmos a nossa alma e ouvir a voz do nosso Deus. E Ele é aquele que fala ao nosso coração. E nós temos ouvido a voz de Deus através dos milagres que Jesus realizou. Estamos utilizando os milagres do Senhor Jesus para tirarmos lições para a nossa vida e dormirmos com tranquilidade. Estamos vendo, e os milagres do Senhor Jesus, eles são divididos como milagres que Jesus realizou na natureza, já vimos, e estamos vendo milagres realizados com relação às curas físicas que Jesus realizou. Mas existem outros milagres, tais como os milagres que foram a expulsão de demônios, os milagres também que foram relacionados à multiplicação de pães e peixes, alimentação, o Senhor multiplicando, e também os milagres através da ressurreição, Jesus ressuscitando mortos. Jesus ressurgiu dos mortos, Ele é aquele que sempre é o único que morreu e ressuscitou, embora Ele havia ressuscitado outras pessoas, mas todas elas vieram a morrer novamente. Jesus é o único que ressuscitou e está vivo. Eu quero dar uma saudação a Érica Lee, mando um abraço para o meu amigo, meu irmão, especial do coração. Deus abençoe o seu genro, espero que tenha colocado a pedra dos rins para fora, em nome do Senhor Jesus. Estamos orando por isso. E dá um alô a todos os irmãos que estão chegando. Olha, é sempre bom podermos estar juntos e aprendendo a respeito da palavra de Deus. Eu não demoro, porque a nossa meia hora ela passa voando. E eu quero lembrar a você que você pode ser um missionário do nosso tempo, compartilhando depois essa mensagem com mais 3 pessoas, em nome do Senhor Jesus. Você, se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso, se inscreva lá, toque aquele sininho especial e dá um likezinho lá no YouTube para a gente ir divulgando. Precisamos de uma divulgação maior. Quando mais pessoas vão se inscrevendo, essa divulgação vai indo cada vez mais longe. Vamos para o nosso milagre de hoje? Gente, estou com o milagre do Senhor Jesus, que poucas vezes a gente ouve mensagem sobre ele. Talvez você é um daqueles que, quando eu começar a ler o trecho, que está em Lucas, capítulo de número 22, verso de número 49 a verso de número 51, 49 a 51. E João, capítulo 18, versículo de número 10. Olha, vou ler aqui esse trecho de verso de número 49, diz que os que estavam
de Lucas 22, verso 49. Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? E um deles golpeou o servo. Um deles, esse é Pedro, golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo: Deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Verso de número 10 do capítulo 18 de João, capítulo de número 18, verso de número 10. Diz assim a palavra de Deus, olha, 18 de João agora, verso de número 10, diz assim: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarda a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o meu Pai me deu? Muito bem. Ao olharmos para esse trecho da palavra de Deus, vemos que Jesus restaura a orelha de Malco. Porque Pedro, naquele momento em que Jesus estava sendo pego ou apanhado para ser levado, Pedro então saca da espada e corta a orelha ali deste servo do sumo sacerdote. Alguns confundem algo com um soldado que estava ali. Não, ele era servo do sumo sacerdote. Jesus está no Getsema dirigindo assim a sua oração ao Pai, a sua última oração antes de ser entregue às mãos do sacerdote. Jesus iria ser entregue à morte numa noite escura e angustiante. E Lucas revela que foi uma angústia tão grande que os seus poros chegaram a suar sangue. O sofrimento físico que se aproximava já estava se materializando na pessoa do Senhor Jesus. O que assombrava naquela noite era justamente a traição. Judas, o traidor, acompanhado de um grande grupo de oficiais dos sacerdotes, se aproximou, vindo em sua direção. E a prisão de Jesus parece que estava transcorrendo tudo dentro dos conformes, tudo dentro do normal, como havia se combinado, até o momento que um incidente aconteceu. E esse incidente é que Pedro pega a espada, desembainha e tira a orelha do sumo sacerdote. Para a gente entender esse trecho da palavra de Deus, nós precisamos entender o que era o servo do sumo sacerdote. Veja só, eram homens escolhidos para o ministério do sumo sacerdote futuro. Ou seja, era alguém que ia estar sendo preparado para ser o sumo sacerdote no futuro. Quando a gente lê ali o servo do sumo sacerdote, era alguém que estava ali e que iria ser preparado para o futuro ser o sacerdote. Dedicavam quase que integral o seu tempo no altar para que o fogo não se apagasse. Dedicavam em média 8 anos da sua vida aos estudos ininterruptos da Torá. Ou seja, era alguém que estudava bastante, porque ele iria assumir a posição
do sumo sacerdote. E somente quando faltava um ano para serem consagrados ao sacerdote é que eles se tornavam servos do sumo sacerdote. Ou seja, possivelmente Mauro já havia estudado pelo menos 7 anos e ele se dedicou extremamente ao serviço integral ali no templo, colocando no altar lenha para que o fogo não se apagasse. O servo do sumo sacerdote podia assumir muitas vezes tarefas do sumo sacerdote. Quando algumas impossibilidades chegavam à ausência do sacerdote, o servo do sumo sacerdote então assumia esta responsabilidade. Para isso, ele tinha que ser sabatinado pelo sinédrio. Você sabia disso? Olha, esse servo não era qualquer um. A corte suprema da lei judaica era o sinédrio. E o servo do sumo sacerdote, que já havia dedicado 7 anos, que ele já havia trabalhado durante um tempo, ele estava ali muitas vezes para substituir o sacerdote. E muitas vezes ele era interpelado ali pela Suprema Corte. E um dos principais requisitos era que o sacerdote não podia ter deficiência física. Quando olhamos para Levítico, capítulo 21, verso de número 21, diz assim: nenhum homem de descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pré-requisito é que ele não tivesse nenhuma deficiência. Agora, encontramos que Judas corta a orelha com a espada. Mas esse era o requisito. Mas não para por aí. Quando a gente estuda um pouquinho mais, nós vamos descobrir em Êxodo, capítulo de número 29, verso de número 20, que tem um texto muito interessante que fala quais seriam algumas situações em que esse sacerdote teria que se submeter. Veja o que diz: e imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita. Dedo polegar da sua mão direita. Então, nós encontramos que ainda diz assim: e como também sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e asperjará o sangue sobre o altar ao redor. Então, o processo era o seguinte: para ser o sumo sacerdote, o dedo polegar da mão direita indicava que o sacerdote iria cumprir com zelo toda a lei. Por isso, teria que o sangue aspergir ali. O dedo polegar do pé direito indicava que os pés desse sacerdote andariam apenas nos caminhos do Senhor. E a ponta da orelha direita, eu estou na minha direita aqui, tá bom? Talvez você está vendo ao contrário. A ponta da orelha direita indicava que o sacerdote ouviria apenas a voz do seu Deus. O que é que então foi cortado? A orelha direita deste homem. A espada de Pedro havia justamente lascado, cortado, tirado a orelha. E esse homem jamais poderia
exercer o sacerdócio sem a sua orelha. O sonho de Malgo acabara ser interrompido por causa de uma ação precipitada de Pedro. Olha, às vezes os servos do Senhor Jesus imitam a Pedro em vez de Jesus. Muitas vezes sacam da arma precipitadamente e então faz aquilo que não deveria ser feito. Malgo, embora a Bíblia não teça nenhum comentário sobre ele, de acordo com alguns historiadores, era um homem dedicado ao seu ministério. Sua história era muito parecida com o início da história do apóstolo Paulo. Era um homem que estava cumprindo ordem para fazer coisas erradas. Porém, acreditando que estava agindo corretamente, afinal estava servindo o sacerdote. Ele só estava ali porque ele estava servindo o sacerdote. Logo, em seu conceito, o que estavam fazendo era de acordo com a vontade de Deus. Malgo achava que aquilo que ele estava fazendo era de acordo com a vontade de Deus. Porém, o sonho não havia acabado. Num abrir e fechar dos olhos, Malgo sente a sua orelha direita saltando fora do seu corpo. E agora, unindo-se ao chão, à poeira do chão, na escuridão daquela noite. E aqui nós temos uma lição muito especial. E é a lição que nós podemos tirar desse texto, baseado na história de Malgo e no milagre do Senhor Jesus, e ele sonhava ser o sumo sacerdote, é que muitas vezes os nossos sonhos vão ao chão. Os nossos sonhos vão embora num piscar de olhos. As coisas acontecem repentinamente e tudo aquilo que parece que você trabalhou para conquistar, para chegar aonde você queria chegar, de repente vai embora. Malgo nem sabia que aquele seria o último milagre da pessoa do Senhor Jesus. E o último milagre foi a restauração da orelha. O último milagre foi a restauração de um sonho. Porque sem a orelha ele jamais poderia ser um sumo sacerdote. E Jesus, com amor e carinho, volta a orelha no lugar. Quantos de nós não temos a história parecida com a de Malgo? Quem sabe você tem sonhos lindos, você tem sonhos na sua vida secular que ainda não foram realizados, ou na sua vida ministerial, eu não sei, ou você tem algumas coisas que você está batalhando a cada dia para chegar num ponto de conquista. Só que de repente, parece que tudo vai embora. Talvez a Covid tenha tirado esse sonho. Ou ainda, talvez, algumas situações da sua história te levaram a um momento de parece que alguém podou, cortou, arrancou, não a orelha, mas os ideais, os sonhos. E hoje você se encontra sem eles. Mas hoje eu quero dizer para você que Jesus passa no nosso meio para restaurar os nossos sonhos, para trazer de volta aquilo que talvez Satanás e os seus demônios arrancaram de você. Talvez você tinha algo tão lindo, maravilhoso, que você estava batalhando, mas foi interrompido por alguma circunstância. Pedro, por exemplo, andou 3 anos com Jesus. Agora ele estava sendo preso, Jesus estava sendo preso e Pedro ainda continuava tentando fazer as coisas.
tentando fazer algo certo, como mal, Pedro também estava tentando fazer algo certo, de repente fez algo errado. E talvez você está nessa batalha, mas hoje é um tempo especial de Jesus tocar na sua vida, tocar na sua história. Talvez algumas coisas acontecem ou aconteceram que roubaram de você os sonhos. Os sonhos. Eu já partilhei isso, mas um dos momentos difíceis que foi roubado o sonho da Dálcia, quando na primeira gravidez tubária, nas trompas que a Dálcia teve, quando o médico voltou para visitá-la no quarto, ele disse: olha, eu arranquei uma das suas trompas e aqui ficou, está muito pior do que aquela que eu arranquei. Portanto, você nunca vai ser mãe. Ele cortou a orelha na hora. Ele arrancou na hora os sonhos. Ele arrancou naquele instante. Dálcia chorou, lágrimas escorreram, eu estava ali do lado. E ele então despediu e saiu daquele quarto. E parece que a orelha foi cortada ali. Mas o Senhor é tão extraordinário que Ele é capaz de pegar a orelha e colocar de volta, de restaurar. O texto nos revela que Ele pega a orelha daquele homem. Não sei se ela ficou pendurada, se ela caiu para o chão, se misturou terra com sangue e orelha, eu não sei. O fato é que Pedro cortou. Pedro cortou. E Jesus restaura aquilo que estava pendurado ou caído. E o sonho daquele homem que era ser sacerdote, depois de 7 anos, lutando, talvez algumas vezes substituindo o sacerdote, aquele servo que almejava aquilo, agora estava interrompido a história, paralisada a história, completa. Lembra daquele avião que caiu com os jogadores ali da Chapecoense? Ali foi um momento de corte de orelha. Um deles está vivo até hoje, tem aí um pedaço da perna amputada, corte da orelha. Sonhos de um time, de um grupo de pessoas. Como ficaram aquelas famílias? Dolorido, difícil. Mas hoje o Senhor é capaz de restaurar. Seja como for que você estiver, você crê que o Senhor pode restaurar? O último milagre antes de Jesus ir para a cruz, Ele restaura a orelha ou restaura o sonho de um servo do sumo sacerdote. E veja que era o sumo sacerdote que veio buscar a pessoa de Jesus para levar à crucificação. E o Senhor restaura um dos instrumentos que, como nós vimos na mensagem, a ponta da orelha direita, quando era colocado o sangue ali para que o sacerdote fosse levado ou introduzido para a sua profissão, significava ou indicava que o sacerdote ouviria apenas a voz do seu Deus. Aquele homem sem a orelha direita indicava que ele perdeu de ouvir a voz de Deus. Mas Jesus restaura, restaurando para que ele pudesse ouvir não somente os barulhos desse mundo, as vozes das pessoas, mas restaurando para ouvir a voz de Deus. Você crê que Deus pode restaurar os teus sonhos? Ore comigo agora. Pai, diante do Senhor nós estamos e nós suplicamos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração.
Que esta mensagem possa tocar profundamente. Abre a nossa mente, o nosso entendimento. Temos a certeza que o Senhor quer usar desse texto para restaurar os nossos sonhos. Não deixa, Deus, que a Covid ou os problemas desse mundo roubem, cortem, tirem o sonho de homens e mulheres, mas que a cada dia o Senhor, com a tua mão poderosa, venha restaurá-los. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu tenho a certeza que você aprendeu alguma coisa a mais na noite de hoje. E eu quero falar com você uma história muito interessante que eu havia separado aqui sobre o bobo da corte. Você já ouviu histórias do bobo da corte? Antigamente dizia-se que todo rei tinha um bobo na sua corte. E ele tinha a função especial de animar aquele grupo de pessoas, às vezes em jantares, em festas. Ele tinha que fazer com que o riso fizesse parte daquelas pessoas que eram convidados do rei. E aí diz assim, o rei tinha a seu serviço um bobo da corte. Um dia, o rei confiou-lhe o seu cetro, dizendo: fica com ele. Se encontrares um homem mais estúpido do que tu, dê-lhe o cetro. O rei disse: fica com o meu cetro. Se você encontrar alguém mais estúpido do que você, então dê o cetro. Mais tarde, o rei caiu gravemente doente e estava prestes a morrer. Chamou o bobo e disse-lhe: eu parto para uma longa viagem. Nunca mais voltarei. O bobo perguntou-lhe: se tu partes para uma longa viagem, da qual nunca mais voltarás, quais foram os preparativos? E o rei respondeu: nenhuma preparação. Foi a triste resposta do rei. Então o bobo concluiu: tu estás a partir para uma longa viagem e não fizeste nenhuma preparação? Toma lá o cetro. Já encontrei uma pessoa mais estúpida do que eu. Pega o cetro lá, porque eu já encontrei uma pessoa mais estúpida do que eu. Moral da história: eu e você, um dia, nós vamos viajar para um lugar onde nunca mais voltaremos. Quais têm sido os seus preparativos para esta viagem? Tem alguns estúpidos, desculpa a expressão, mas é baseado na história, que nunca se preparam para essa viagem. Hoje, o Senhor chama a nossa atenção para que nós possamos estar preparados para esta viagem, que nunca mais voltaremos. Vamos para os pedidos de oração? Queridos, nós temos alguns pedidos de oração. Um delas é pelo Valdir e Rita. Irmão Valdir e Rita estão com Covid e pedem oração. Por favor, esteja orando pelo Valdir e a Rita. Também pelo pastor Amarildo ainda, porque ainda não tenho notícias de que ele recebeu alta. Ele está internado e carece das nossas orações. Pela irmã Terezinha, mãe do pastor Amarildo. Também o sogro aí da Cláudia, o senhor Paulo, que a irmã Maria Luísa pede oração. Pela Rita e seus familiares lá em Aguaí, que estão com Covid. Também o mineiro
o Hélio e a Cida e a dona Dorica já estão melhor, mas ainda carece da oração. O Eduardo para a recuperação aí da sua saúde, que é o meu cunhado. Olha, esse aqui a gente tem que orar muito mesmo pela dona Sr. Luiz e a dona Mary, porque o seu único filho faleceu ali de Covid. A dona Lourdes está pedindo aí pela sua nora, para que o Senhor conforte e console o coração da sua nora, que perdeu sua mãezinha, a Sônia. Que o Senhor tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus. Também pela Maria Augusta, que a Giovana pediu, pelo Tiago, vizinho da dona Lourdes, pelo Gerson, sobrinho da dona Lourdes, também orando por eles, em nome de Jesus. Que o Senhor possa consolar e confortar. Gente, nós não podemos deixar de orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos atendentes, por aqueles que estão trabalhando nos convênios médicos, que também é uma pressão grande, que o Senhor possa dar direção, sabedoria ao nosso prefeito, em nome de Jesus. Olha lá, a irmã está dizendo que o Tiago está bem melhor, graças a Deus. Nós vamos orar pelo prefeito de Campinas, independente se você fez a sua votação nele ou não, foi a autoridade que Deus impôs sobre a nossa vida, porque nenhuma autoridade é colocada ou tirada sem o consentimento do Senhor. Foi o Senhor quem consentiu. Tanto o governador, goste você ou não, quanto o presidente, goste você ou não, quanto o prefeito, goste você ou não. É o Senhor quem tem autoridade e que impõe autoridade sobre nós. Não é só nossa votação. É o Senhor que é dono de tudo. E nós precisamos estar orando por esses hospitais, por esses enfermeiros. Olha, a Érica está colocando aqui, porque a Érica trabalha dentro do hospital ali em Valinhos, Santa Casa de Valinhos. Ela não trabalha para a Santa Casa, mas ela trabalha ali fazendo exames na Santa Casa. Precisamos orar por esse povo, gente. Orar mesmo, porque é gente que está com a linha de frente. E o risco é alto, é grande. A Érica já pegou o Covid, nós estivemos acompanhando, mas o risco de uma segunda contaminação também é iminente. E nós precisamos estar orando por esses que cuidam de nós, em nome de Jesus. O meu primo está um pouco melhor, ainda carece das orações, ainda carece. O meu primo chama Marco Antônio de Almeida, é o meu nome, e ele precisa ainda das nossas orações em nome de Jesus. A dona Lourdes também está pedindo aí pelo Antônio, está com câncer, situação delicada, que o Senhor tenha misericórdia em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós suplicamos, ó Deus, a Tua graça sobre cada um desses pedidos que foram mencionados aqui. Ó Deus, tem compaixão, tem misericórdia. O Senhor é Deus que cura, que restaura. O Senhor foi capaz de restaurar a orelha de um homem, ó Deus, que tinha sonhos de ser um sacerdote, mas com a sua orelha cortada já não poderia mais. Mas pela graça, pela misericórdia, o Senhor tocou, restaurou, curou, porque o Senhor é Jeová Rafá, Deus que cura, Deus que sara, e que em nome de Jesus o Senhor venha curar e sarar cada um desses que foram pedidos aqui. Oramos pela nossa nação, pela situação de Campinas, aqui, ó Deus, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Sumaré, Hortolândia, Arthur Nogueira, Senhor, ao ouvir as notícias que não tinha mais sequer um leito. Tem misericórdia, dá sabedoria a essas cidades, Senhor Jesus, aos governantes, para que eles possam ser instrumentos de Deus. Ó Deus, para a bênção em nome de Jesus. Ó Deus, que haja socorro. Senhor, nós oramos pelo governador, pelo presidente, que o Senhor tenha misericórdia, estenda sua mão de graça, em nome de Jesus. Ó Senhor,
Deus Todo-Poderoso, clamamos pelos hospitais, gente que está ali, sem, ó Deus, oxigenação. Tem misericórdia pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos atendentes, por aqueles que fazem exame. Coloque as suas mãos sobre eles, ó Deus. Em nome de Jesus, cura, sara, faz um milagre para o louvor, para a honra e glória do teu santo nome é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Olha, que Deus te abençoe. Amanhã voltaremos nesse milagre que chamou muito a minha atenção. Quando vai estudar um pouquinho a história desse Malgo, que estava ali cumprindo o seu dever, teve a sua orelha arrancada, o seu sonho de se tornar sacerdote arrancado, mas o Senhor recuperou. Antes ainda de ir para a cruz, o Senhor realizou o milagre. Nunca é tarde para o Senhor. Embora a noite seja escura, embora a situação seja difícil, mas nunca é tarde, sempre é tempo da realização do milagre do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê uma noite de paz. Dorme em paz, porque aquele que não dorme, esse te guarda, está com você em todos os momentos. Deus te abençoe e uma boa noite em nome de Jesus.